bem-vindas e bem-vindos ao 6º episódio do Mandela Pod, com o tema Escritores Negros. E hoje eu trouxe uma escritora incrível, referência para nós que trabalhamos na educação infantil. Eu estou muito feliz e emocionada em estar do lado de uma referência como a Sônia Rosa, mas antes eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, retinta, estou com os cabelos de dread, preso em cima, uso um óculos com uma armação azul, estou com brincos dourados pequenos, estilo argola, uma blusa preta de manga comprida com bolinhas brancas, um lindo anel branco e um bracelete dourado. E estou com um fundo vinho. E do meu lado direito está a Sônia Rosa. Vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma moça colorida e, como tal, não poderia ser diferente hoje. Eu estou com... eu tenho os cabelos encaracolados, crespos. Eu sou uma mulher negra de pele clara. Eu estou com uma blusa vinho também de manga comprida. Estou com um colar bem colorido, no estilo africano. Eu estou com uma encharpe rosa e é isso. E tem um brinquinho também de cor de abóbora, dialogando com o meu colar. Muito feliz de estar aqui e a felicidade, a alegria e o bem-estar do sentimento de estar onde é importante estar, isso talvez vocês não possam perceber, mas eu estou contando para vocês, que eu estou muito feliz, que eu acho que eu estou onde eu deveria estar. Eu estou muito feliz de te receber aqui. Muito, muito obrigada, Sônia, pela sua generosidade. Eu tenho vários livros que eu falei, não trouxe, mas eu tenho, inclusive o Alice V, o Menino Nito, enfim. E você sempre está muito disponível, né? Assim, acessível, não é disponível, acessível. Você é uma fada acessível. Eu gosto de pessoas assim, porque você poderia ser... eu tenho 70 livros, dá licença. Não. Você tá ali nas feiras literárias, sempre atendendo as pessoas em prol dessa educação que a gente acredita, né, em prol das nossas crianças. Então, assim, você é ref. Muito obrigada. Ref. Então, eu tô até um pouco nervosa, tá, gente? Tô com medo de perguntar besteira, falar alguma coisa, porque às vezes, né, a gente tá emocionado, pode ficar do lado de referência, fica, ai meu Deus, o que eu vou perguntar pra Sônia Rosa? Mas vamos lá, vou tentar aqui. Sônia, primeiro eu gostaria que você se apresentasse, faça a brincadeira estilo Marília Gabriela, Sônia Rosa, por Sônia Rosa. Quem é Sônia Rosa? Olha, Sônia Rosa é uma pessoa apaixonada pelas palavras, apaixonada por crianças, gosta de estar com gente e gosta muito de estudar. Esse desejo de aprender sempre fez com que a minha vida tivesse esse perfil, sempre gostando de ler, sempre gostando de estudar. Isso me levou também a um mestrado. Eu acabei, me aposentei e fui fazer um mestrado. E eu leio e estudo todos os dias. Eu sou pedagoga, sou mestre em relações étnico-raciais, sou contadora de história, que aprendi com a minha mãe, ainda criança, e sou consultora do letramento racial. Trabalho que eu agreguei nos últimos tempos. Eu trabalho em escolas, fazendo um trabalho junto às famílias, aos professores, nessa perspectiva de uma educação antirracista. Eu sou professora da rede municipal, trabalhei 30 anos e eu tenho lembrado muito dos meus alunos. Fui professora alfabetizadora e trabalhar com a palavra, né, com a dinâmica da palavra, as infinitas possibilidades que uma palavra pode dar, isso potencializou o meu lado poético, o meu lado de produção de textos, né? Eu escrevo poesias desde os 13 anos, cartas de amor, diários,
foram os meus exercícios de escrita. E ao longo da minha vida, eu fui crescendo, escrevendo, lendo. Foi uma forma de eu me perceber. Mas o que eu queria ser era professora. O que eu sabia que sendo professora seria a grande realização. Eu sou uma pessoa muito realizada naquilo que eu escolhi, né, que é o ser professora. E hoje, mesmo afastada, já aposentada, né, daquele trabalho mais funcional, mais regradinho, eu continuo trabalhando como professora nas palestras, nos cursos, nos lugares que eu vou, nas minhas consultorias. Todo espaço é espaço de ensinar e de aprender, claro, sempre, né? Então é isso. Tem uma leveza na forma de encarar a beleza da vida, do existir. Não sou mais uma mulher jovem, mas eu tenho muito encantamento pela vida, né? E o meu trabalho hoje me exige um diálogo e me exige um fazer para mudar, para transformar. Eu digo que os livros, eles formam mentalidades. Daí a minha responsabilidade naquilo que eu escrevo e naquilo que eu publico, isto é, que torna-se público. Então, eu escrevo uma literatura que eu chamo de negro-afetiva. Eu escrevo uma literatura onde o protagonismo negro ele está presente, onde a representatividade negra positiva está presente. Eu relato dentro das minhas histórias as histórias que eu vivi quando criança, com os meus irmãos, com os primos, com os meus vizinhos. Então é isso, eu sou muitas. E essa literatura negro-afetiva, né, que você cunha esse conceito, ela se reflete nos seus livros, em todos os seus livros. É nítida essa questão dessa afetividade negra, né, de famílias negras ali, a família prepara um prato, né, quando o almoço não fica pronto. Eu falo que eu sou fã, né? Então, a do Menino Nilton, que foi a sua primeira história, que eu levei, né, para a sala de aula para trabalhar a questão da educação socioemocional, por exemplo. Então, existem múltiplas possibilidades dentro das suas obras, né? E aí, você fala que foi a partir da sua mãe, né? Sim. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso, assim, de como você se torna uma escritora. Como que isso acontece? É muito interessante, sabe? Porque as pessoas me perguntam muito isso, né? E a minha forma de me tornar uma escritora foi um caminho muito diferente. A minha casa era uma casa que não tinha livros. Era uma casa muito modesta, mas ela tinha uma riqueza, que eram as histórias. Então minha mãe contava muitas histórias para mim. E eu fui crescendo com essas histórias, com as rimas, com os brinquedos cantados, com as adivinhações, com as pequenas poesias de amor. Foi desse jeito. Isso gerou em mim uma paixão pela palavra, sabe? Mas eu não queria, como eu falei agora há pouco, eu não tinha o desejo de ser escritora. Porque, a bem da verdade, eu nem sabia do que se tratava. Era algo muito distante daquela minha vida, naquele meu tempo de criança. Mas eu queria ser professora, porque eu entendia que ser professora seria um espaço onde eu ia encontrar as minhas amigas palavras, onde eu ia ter um diálogo frequente com as histórias, contando histórias para os meus alunos. Então, contando história para os meus alunos, e eu fui uma professora alfabetizadora, tive essa alegria e essa felicidade. Eu me lembro que quando eu chegava nas escolas, né, logo assim que eu entrei no município, e era interessante que as pessoas fugiam da alfabetização. Até hoje. E eu ia para a alfabetização porque eu acho que é o trabalho mais maravilhoso, é árduo, mas é mágico. A criança entra sem saber, no final do ano está lendo tudo. Era isso que eu queria para mim. E aí era um exercício desse
desse conhecimento da palavra, dessas possibilidades da palavra, né? E nessa minha interação com a minha turma, eu pegava os livros de histórias, porque eu sempre achei que as histórias e a alfabetização e o conhecimento de mundo e essa paixão pela palavra, ela poderia passar pelas histórias. Sim. Então eu contava algumas histórias, logicamente, nessa oralidade, que é um valor civilizatório afro-brasileiro, mas eu também pegava os livros que a gente tinha nas escolas, né? E aí eu contava as histórias, e todo dia era dia de história, e um dia me deu um estalo. Eu falei, poxa, eu sou amiga das palavras, eu já faço poesia desde os 13 anos, eu tenho diário, faço carta de amor, escrevo meus sentimentos. Por que eu não posso inventar uma história? E foi aí que eu inventei, no ano de 1988, o meu primeiro livro, que é O Menino Nito. Eu inventei o livro, a história, né? Eu tinha um amigo chamado Nito, né? E eu inventei uma história. E eu levei de 88 até 95, eu fui buscando a publicação. Porque uma coisa é você inventar a história. E eu era uma professora, e eu não tinha o conhecimento do mundo dos livros, que tem uma complexidade, tem uma singularidade, tem uma especificidade. E aí eu fui pesquisar, fui fazer vários cursos. Mas você me perguntou sobre a literatura negra afetiva, né? Sim. De como que a coisa aconteceu. Sim. E foi desse jeitinho. Quando eu criei o Menino Nito, eu fiquei muito assim, feliz quando eu consegui publicar em 95. Enquanto eu esperava, fui ter outros filhos, que eu só tinha um quando inventei, e fui inventando outras histórias. E quando eu cheguei e pude perceber, né, ao longo do tempo corrido, essa característica de todas as minhas histórias, que tinha o que eu tive na minha vida, muito amor. Eu tive muito amor. Era uma casa muito modesta, mas ela tinha muito amor e muito projeto de futuro e de sucesso. Isso fez a diferença na minha caminhada. Então, esse amor eu trago para a minha vida, na minha relação com o mundo, na minha relação com as pessoas, e trago para as minhas histórias. E essa característica, né, de eu já trazer para a minha primeira história um menino negro protagonista, anos antes da 10.639, e eu digo e repito, porque isso é sincero, isso é verdadeiro, eu não tinha nenhuma intenção de nada, a não ser retratar os meus irmãos, a minha família, os meus alunos. E isso gerava indagações. Como e por quê? Porque desde a hora que eu escrevi, eu já queria que fosse, de fato, um menino negro. Não foi algo que nasceu junto nessa perspectiva de ser um menino negro protagonista. E isso, quando o livro se tornou concreto, as pessoas me perguntavam, mas por que um menino negro? E eu não sabia responder. Eu dizia, mas por que não? É igual meu irmão, é igual meu primo. Mas isso não era o suficiente, porque o que havia, e hoje, anos depois, eu consigo analisar com muita evidência essas indagações. Tratava-se de racismo. Exatamente. Uma inconformação de você trazer para dentro de um livro que é um objeto cultural, que é um formador de mentalidade, que traz sempre uma ideologia, como ousadamente aquela professora entra no mercado editorial, uma pessoa que não tem um pai, uma mãe, escritor, uma pessoa simples, com uma história simples, uma professora, né? Não simples. Não simples, nada básico. E trazia isso. Então, essas indagações foram me fortalecendo e eu hoje entendo muito bem e sou muito grata ao Nito. O Nito faz 30 anos no ano que vem. O Nito, tirando o nascimento dos meus filhos, né?
conheci meu marido, foi uma das coisas mais importantes que aconteceu na minha vida. Né? Também o mestrado, quando entrei agora, porque o NITO foi um divisor de águas. Eu digo que a minha vida ela é antes e depois do NITO. As pessoas me perguntam qual é o livro que você mais gosta. Eu não tenho como negar, eu gosto de todos. Mas o NITO, ele tem um impacto na minha vida. E eu não posso negar isso. Eu amo contar o NITO, eu amo sabe, o que o NITO me deu de gente, de espaços, de possibilidades. Foi o NITO que me obrigou, me provocou a estudar, a entender o meu lugar no mundo, a adentrar ainda com saberes muito poucos sobre a questão da racialidade. Então o NITO me obrigou a estudar. Eu tenho muita gratidão por esse livro. Você podia contar, né? Ah, gente. Ai, depois você conta? Não, você quer que seja agora? Eu posso. Na hora você quiser, você que Tchau. manda. Eu acho que pode ser um pouquinho só pra gente falar um pouco mais do... Claro, A hora que eu tô você quiser. muito falante, eu vou deixar que você me conduza. À vontade, mas quando você quiser contar, se quiser ser mais pro final também, fica à vontade, porque é um livro importante, porque ele vem muito essa questão do... Os meninos podem chorar? Sim. Né? Homem não chora, homem chora, né? E aí ele... Não vou dar muito spoiler, né? Para quem não conhece, ela vai contar depois, mas ele traz uma questão importante. Esse protagonismo, imagina, 30 anos atrás, ter um livro com protagonismo negro de uma... Ele tem uma família. Quase 40, né? Quando eu lancei, quando eu escrevi, foi em 88. 88, né? Então ele tem. O personagem tem uma família, ele tem um protagonismo. Isso não era visto há 40, né? 30, 40 anos atrás. E ainda hoje, né, a gente ainda tem uma certa dificuldade, né, nessa aceitação desse entendimento, né, desses espaços ocupados. Né? Você veja, Luísa, eu faço muito trabalhos, né, consultorias, visitas de escolas, dou palestras, e eu tento sempre ampliar os meus saberes, sempre buscar coisas novas, novas leituras. E eu descobri, né, que em 87 foi ali. Em 87 foi a primeira criança negra a fazer uma propaganda na televisão, que é aquela menina do Rá-Tim-Bum. Ela fez a propaganda do Tang. Sim. A primeira criança negra fazendo uma propaganda na televisão. Então você veja, é muito recente. A gente tem, com toda certeza, uma mudança em curso. Sim. Isso me deixa muito feliz. Há uma mudança em curso. É fato. Mas a gente precisa continuar nesse caminho. Livros com protagonismo negro, essas temáticas como pauta, e a 10.639, que é aquela lei federal, precisa ser abraçada com fervor em todas as escolas do território nacional. As escolas públicas, as escolas privadas, a educação infantil e toda a educação básica. Abracem com fervor. Vira um recado, né? Abracem com fervor. Porque a lei está aí há 21 anos, não é 20 não, 21, fez em janeiro, e a gente ainda precisa reforçar a importância de todas as escolas aplicarem essa lei com fervor. Tem material, antigamente não tinha. Hoje não tem o que reclamar. Ah, porque eu não tenho livros. Por favor. Quantos? 70? Então, por favor, tá? Então, assim, o que está faltando? E temos outros autores, como Otávio Júnior, o Sandro Oliveira, Sinara, a gente tem muita gente. Exatamente. Né? Não tem só a Sônia, né? A gente tem muita gente que escreve essa literatura negra afetiva e traz esse protagonismo negro de forma... Porque, assim, não... aí você vai poder falar isso com muito mais propriedade do que eu. Não basta ter um livro com um personagem negro,
Claro. para ser um livro que de fato contribua para a luta antirracista. Porque a gente tem que observar os traços, a narrativa dessa história, né? Como que se dá esse enredo desse livro, porque as crianças elas estão em fase de construção de identidade. E é muito importante que dentro do processo do livro tenha pelo menos uma pessoa negra. Porque a gente tem dentro do mercado, né, no mundo dos livros, vamos colocar assim, alguns equívocos. E esses equívocos, eles acontecem pelo desconhecimento. Fica a dica. Se não sabe como fazer, não faça. Ou vai aprender, né? Eu acho Não. que existem, Sim. né? Não faça ou vai aprender. Enquanto não sabe. Isso. A partir do momento que faz, que aprende, aí faça. Isso. Faça com competência, faça com respeito. Com Né? respeito. Porque imagina, eu tenho uma filha de 6 anos. Então eu conto histórias para minha filha quase toda noite. Então tem um acervo gigantesco. Mas esse acervo eu faço uma curadoria. Não dá para ter qualquer história. Não posso contar para minha filha qualquer história. Porque ela está nessa fase, né? Se identificando enquanto uma criança negra. Então ela precisa de referenciais positivos. Então eu tenho muito cuidado com o que eu escolho ali para ler para Alice. E esses cuidados que você tem como mãe, os professores precisam ter. As avós, as tias, as madrinhas. Quando a gente for presentear uma criança, a gente precisa ler a história antes. Ler a história significa ler o seu projeto gráfico, como que a criança está sendo apresentada, como que a diversidade é abordada. Muito importante. Não se deixe enganar, às vezes, por uma capa que tem uma criança negra. Nem sempre é o que parece. Tá? Então, é muito importante que a gente leia o livro antes para a gente oferecer à criança. Por quê? Livros formam mentalidades. Livros formam mentalidades. Só frase, livros formam mentalidades. É mesmo. Sim, é verdade. Eles formam mentalidades, eles constroem subjetividades, eles formam mentalidades. Você foi disruptiva. Não tem como não falar. Abriu caminhos. O menino Nito, né? Ele abre caminhos para essa literatura negra. Mas eu preciso dizer que a gente já tinha outros autores. Sim, já Rufino. Rogério Andrade Barbosa, Rogério Andrade. Os Bichos da África, a gente já tinha o Júlio Emílio Braz. Sim. Eu cheguei, ok, mas assim, é muito importante que já tinham pessoas antes de mim. Sim. Né? Naturalmente, o mercado ele foi também se moldando com a 10.639. A 10.639, ampliada depois pela 11.645, que inclui os indígenas, deu uma mexida no mundo dos livros, sabe? Isso é muito importante a gente dizer. Eu também queria dizer, já nessa linha da lei, que a gente está em novembro. Novembro, né? O mês da consciência negra. Né? A gente tem o dia 20 de novembro, que foi o assassinato de Zumbi. Então, muitas escolas, elas têm, infelizmente, gente, é claro que quem está me ouvindo, isso não acontece na escola de vocês, mas a gente escuta coisas, né? De que, às vezes, para, entre aspas, abraçar a lei, mas é um abraço que não é um abraço de verdade. Trabalhar em maio e trabalhar em novembro. Em maio, fica uma dica. Não trabalhe no 13 de maio. Trabalhe também, que é bom, é importante. Mas o 14 de maio, dia seguinte, é muito importante. 13 de maio e o 14 de maio. Mas o bacana da lei, quando eu digo abracem a lei, eu estou dizendo, a escola precisa trabalhar de janeiro a dezembro. As questões raciais, as temáticas, os legados, a potência, a contribuição na formação, né, do nosso povo, isso tem que acontecer, tem que estar lá nos currículos de todas as escolas ao longo de todo o ano. Quando
lembra em maio e lembra em novembro, a gente tem aqui um hiato. E aí? Uma escola que verdadeiramente abraça 10.639 não vai garantir, isso é muito importante que se fale, que não aconteçam ataques racistas dentro da escola. Porque, infelizmente, a gente tem uma sociedade onde o racismo é estrutural, onde as crianças têm uma deformação, muitas das vezes, até dentro de casa. Então, é muito difícil. Mas, quando uma escola ela trabalha 10.639, ela faz uma discussão, faz uma roda de leitura sobre... Conhece Conceição Evaristo, estuda Cida Bento, Jamila Ribeiro, Sueli Carneiro, Beatriz Nascimento, Carolina de Jesus, vai trazendo para um imaginário, para uma formação cotidiana, um entendimento dessa coisa nefasta que é o racismo na vida das pessoas, que ele adoece, ele entristece, e quando ele ganha, é quando a pessoa negra, ela se sente como alguém que não é bonito, que não vai a lugar nenhum, que não vai conseguir aprender. Essa é a pior ação da violência, do racismo numa pessoa, destruindo possibilidades. Então, é importante que a escola discuta isso. É importante que a escola, no seu coletivo, porque a escola ela é apenas um prédio. A gente está falando de pessoas, a gente está falando de abraço. Abraçar, a gente implica metaforicamente, mas implica em braços de gente. Então, é muito importante que a escola, mediante esses conhecimentos, esses saberes trocados nas reuniões, nos encontros, na sala de leitura, na hora do café, que ela possa e saiba defender as crianças vítimas de racismo. Que elas saibam e consigam identificar que é racismo e não é bullying. Exatamente. Porque há uma confusão para aqueles que não sabem, para aqueles que não têm o acesso ao conhecimento, para aqueles que não sabem, não querem saber e não estão. Há uma desatenção. Então, essa desatenção gera prejuízos no campo das relações escolares, do cotidiano escolares, para as crianças negras. Então, o trabalho do letramento racial, que são os saberes ligados à racialidade, eles são muito importantes, eles precisam estar presentes em todos os momentos das escolas. E também envolver as famílias. Porque isso, a gente precisa desconstruir uma forma de pensar sobre a diversidade racial como algo ruim. A diversidade é linda, o que não é bonito é a desigualdade. E é ela que a gente tem que atacar. É ela que é a inimiga. Mas a diversidade é linda. E as crianças precisam vivenciar a diversidade. As pessoas precisam, até porque a gente tem um país onde a população negra ela está na faixa de 56% a 57% da população. Sim. E faço aqui um parêntese, porque há uma confusão. O que é o conceito de negro? No IBGE a gente tem o branco, o preto, o amarelo, o indígena e o pardo. A categoria preto e pardo virou uma categoria única dentro dos estudos ligados à racialidade aqui no Brasil, que a gente chama de pessoas negras, onde há a marca da negritude, ou através do cabelo, do fenótipo, ou da própria cor. Então, o quantitativo dos negros do Brasil hoje está na faixa de 56%. Então, eu falava das mudanças, né? Que há uma mudança em curso. Sim. Né? Eu sou de uma geração que não usufrui das cotas.
Eu fiz 6 vestibulares, porque o sistema dizia que ali não era o meu lugar. Exatamente. Então, as cotas, as ações afirmativas, elas contribuem para recolocar, alocar, colocar, garantir, tirar da margem, colocar no centro. Então, gente, é muito assim, pra gente, né? Eu sou da educação, eu fui aluna, fui ensinada a amar a Princesa Isabel, por exemplo, né? Então, a gente, tive uma educação dentro da racialidade um pouco, entre aspas, deformada, como todo mundo. Então, a gente precisa se deslocar, reconstruir, quebrar, para entender, sabe, tudo que foi colocado de uma forma não verdadeira. Por exemplo, isso é uma coisa que eu costumo falar nas minhas palestras. Sim. Não se falava na minha casa, mas havia um entendimento de uma conformação com a condição. Sim. É como se os escravizados que para cá vieram eram conformados com a condição. Gente... A gente aprendeu isso na escola, né? A gente aprende isso na escola e a gente aprende de alguma forma dentro das casas. Das casas também. De um jeito sem falar, mas era um entendimento. Ó, sim. Vamos trabalhar, vamos ser honestos para a gente sobreviver e a vida vai seguir. Exatamente. Então, a grande informação que eu acho que é uma grande chave e que isso dá material para se trabalhar 10.639 o ano todo, é exatamente o que eu vou dizer agora. Onde houve escravidão, houve o desejo de libertação. Vejam, onde houve escravidão, houve o desejo de libertação. E aí a gente pensa no Brasil. Houve escravidão no Brasil todo. Logo, houve o desejo de libertação no Brasil todo. Nunca houve conformação. Exatamente. Houve as rebeliões, os ajuntamentos, as fugas e as fundações dos quilombos. Gente, a fundação, os quilombos, é uma lição muito importante da gente entender dessa busca dessa liberdade. O Quilombo dos Palmares, que durou praticamente 100 anos, a gente pode sonhar e imaginar que ao longo de 100 anos, naquela comunidade muito diferente, né, do regime fora, né, colonial, ali as pessoas tinham uma forma de convivência, vamos colocar cidadã, muito diferente do fora. Então elas tinham liberdade, que é o bem mais precioso, elas tinham a diferenciação dos trabalhos, da força do trabalho, de quem fazia o quê, quem fazia onde. Tinha um grupo que defendia o território, né? Tinha o cuidado com os pequenos. Então, assim, era uma forma outra de se pensar essas convivências humanas, sabe? Desse respeito mútuo, dessa singularidade, dessa oralidade, dessa força, dessa resistência. Então, estudar os quilombos, a força e a resistência, a luta, dá para o entendimento do período de quase 300 anos, né, de desrespeito à humanidade, até porque não se considerava humanos, uma outra forma de entendimento. Então, a gente precisa contar para as nossas crianças, contar para os nossos professores, para que eles contem para os seus alunos a potência do quilombo, dos quilombos, sabe? Então, é muito importante que a gente entenda isso. Eu, vindo para cá, estou lendo o livro O Nego Bispo, que ele fala, né, de alguém que está legitimado porque ele come aquilo que ele planta. Infelizmente não mais, porque ele partiu recentemente. Sim. Mas é uma outra lógica, porque a gente foi deformado, bem entre aspas, tá, gente? Numa perspectiva de uma sociedade que nos colonizou, sim, que nos fez pensar assim,
e assado, de que, eu até conversava com as meninas antes da gente começar, que a gente foi tão deformado e de forma tão profunda, de que muitas das vezes naqueles filmes de cowboy, Sim. todo mundo torcia para se matar os índios, os indígenas. Era mesmo. Então era um negócio assim, de como que fomos deformados e que nós não percebíamos porque a gente não sabia. E por não saber, a gente aceitava. E daí a diferença da consciência crítica. E daí a diferença de ser de objeto a sujeito da própria história. E aí a gente entra com Paulo Freire, vez e voz. Aulas, né? Bom, agora a partir dessa aula, uma aula em formato conversa, né? Porque isso é tratamento racial. Ah, sim. Porque a partir do momento que existiram escolhas epistemológicas. Uhum. E essas escolhas epistemológicas que refletiram nos currículos omitiram muita história pra gente. Então essa história do quilombo, nós não aprendemos com riqueza de detalhes. Sim, aprendemos que existiam quilombos e que existiu o quilombo Zumbi dos Palmares e que dia 20 de novembro ele foi assassinado. Mas a gente não aprendeu sobre a organização. A gente não aprendeu sobre as lideranças daquele quilombo. A gente não aprendeu que a Cotirene foi uma das primeiras habitantes daquele quilombo. Que aqueles saberes quilombolas são saberes de África. Ancestrais. São saberes do continente africano. Sim. A gente aprende a África como um país. A gente não aprende... 54, a gente... África e passa batido. E Europa, como que a gente aprendeu? Com riqueza de detalhes. Eu sei que a Itália é uma botinha. Eu sei onde está Portugal, Espanha, os grandes colonizadores, né? Inventores, navegadores. Foi assim que nós aprendemos. Então é disruptivo. Infelizmente falar que é disruptivo ainda ter que mostrar que, olha, gente, a gente precisa se apropriar. Resumindo, né? A gente precisa se apropriar dessa história que não nos foi contada. E você tem um livro sobre zumbi. Sim, um livro da criança que eu tenho é o Zumbi. Zumbi. E esse... Continue. Não, pode falar. Não, foi interessante que eu fui numa feira em Itaboraí há muitos anos, há uns 10 anos atrás, e eu encontrei uma professora, que hoje é minha amiga, Aldineia, e ela me assistiu e ela perguntou, você poderia me sugerir um livro sobre o Zumbi dos Palmares para criança? Aí eu falei para ela, olha, assim, eu não lembrava, eu acho até que tem, mas é coisa muito pouca, para criança pequena. Ela falou, não, quando acabar, você vai dar palestra, aí eu quero conversar com você. Aí acabei lá, e ela falou, é porque esse aqui é o meu filho. Um menino lindo, 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 é lindo até hoje. Agora está com 13, 14 anos, lindo até hoje. O nome dele é Vitório Zumbi. O nome do menino é Vitório Zumbi por conta de Zumbi dos Palmares. Forte. E, bem, forte. Eu fiquei apaixonada pelo Vitório. Fiquei apaixonada. Aí eu, mas ele é muito lindo. Me dá aqui o seu contato. E isso ficou na minha cabeça. Eu falei, aí procurei, lógico. Fiz uma pesquisa, não encontrei. E resolvi fazer uma história. E aí eu escrevi o Zumbi para pegar os 20 É um livro de literatura, negro-afetiva, mas ele também é um livro que ele ensina coisas, né? Ele fala do 20 de novembro, né? E, enfim, e aí eu dedico a ele. Então essa foi uma história que perpassou, assim, de uma forma muito diferente, né? Foi assim, surgiu desse jeito. E ele virou meu afilhado de livros, porque eu tenho muitos personagens que eu trago para os meus textos, e aí vão virando personagens e vão virando meus afilhados. No caso da Antônia, não, porque a Antônia é minha sobrinha bisneta, ela é neta da Tatiana, que é minha sobrinha. Sim. Então ela é minha sobrinha bisneta. Mas eu tenho o Benedito, né? Eu tenho o Nilo, né? Eu tenho o Igor, Alice, o Igor é meu filho. O Igor é seu filho? O Igor, Clarice e o Rui são meus filhos. O Bernardo é meu sobrinho bisneto, a Alice é minha afilhada de livros, aí eu tenho o Nilo, que é meu afilhado de livros. Então,
Eu tenho Benedito, que é minha afilhada de livro. Eu tenho a Iana, que é minha afilhada de... Me chama a Luaiana. Chamo só o Matias, que o Matias também é meu afilhado de livros. Então, assim, vou indo, assim, né? E assim vão surgindo livros maravilhosos. Assim, assim, eu tento caprichar, assim, né? Caprichar que eu digo no sentido do diálogo. Ah, eu tenho a minha neta, né? Que é a Zuri Rosa. Zuri tem o olhar mais doce do mundo. Oh. Que é a minha florzinha de vovó. Oh, meu Deus. Aí assim vão surgindo livros e mais... Sim, as as crianças vão chegando e eu Que gosto máximo. de estar perto delas, sabe? Sim. Porque elas dão uma leveza. É o tempero da vida, Ai, concordo. sabe? Você tem uma criança de 6 anos, você tem a belezura cotidiana, Tenho. sabe? Porque, e com 6 anos, de estar naquela fase do encantamento com as palavras, deve Sim. estar lendo ou quase lendo. Ela tá juntando. Né? Então, assim, é muito encantador a descoberta. E a gente perde muito isso. E isso é um esforço que eu faço na vida, de me encantar, assim. De ter sempre um olhar inaugural, né? Assim, das coisas, das pessoas. Tá? Tô pronta, assim, para receber o outro, para rir, sabe? Eu fiz um passeio à casa da Lígia Bojunga. Lígia Bojunga é uma escritora muito importante. Sim. Ganhadora de prêmios e tal, uma pessoa que respeita bem a questão da racialidade nos seus livros. E eu tive um passeio literário lá no sítio dela, em Itaipava, e eu fiquei muito encantada, assim, com o lugar. Bonito demais, sabe? Sim, muito bonito. E essa coisa do brincar, né? De repente eu falei, me deu uma vontade de sair correndo, brincando, né? Porque o adulto, ele se priva muito do brincar, né? Ele se trava muito. Eu não. Certíssimo. Mas isso, claro que isso cria alguns problemas, né? Porque como você é adulto, aí você, para brincar, você pode, porque por isso que eu gosto das crianças, porque eu posso brincar livremente sem ser, vamos dizer, julgada, né? Aí você... Entra na sintonia, né? Aí, mas quando o outro adulto sabe? Mas eu sempre fui assim. Né? Agora. Não, e assim, o legal é que com as crianças a gente pode ser a gente, brincar, e as pessoas não vão nem perceber que a gente está querendo brincar, mas às vezes que a criança, às vezes a criança nem quer brincar, e a gente está ali, vamos brincar, vamos. A minha filha gosta muito de apostar corrida. Mas ela aposta mais pro Wagner, porque o Wagner, meu marido, que ele malha, tem mais disposição pra correr do que eu, né? Aí quando chega em casa, ele brincar de aquelas brincadeiras, né? É comigo. Ela fala, mamãe, vamos brincar. Vamos brincar. Aí a gente vai brincando, vai batendo palma. E ali a gente vai, porque a gente fica muito enrijecido, né? Porque a vida adulta não é fácil, vamos combinar, a gente se enrijece. E a criança vem, tipo, às vezes eu tô resolvendo com o pino, mãe, vamos brincar? Vamos. Né? Porque é o momento também da gente se encontrar com a nossa criança interior. Exatamente. E participar desse momento com a minha filha, que ela me chama pra brincar. Às vezes, claro que eu tô super cansada, falo, ai Alice, depois a gente brinca, mas eu não deixo de brincar com ela, sabe? Assim, de brincar, de bater palma. Eu vou relembrando algumas brincadeiras também. Isso é bom. E é muito inspirador, né? Porque Sim. não é por acaso que eu escrevi as histórias sendo professora. Sim. E sendo mãe. E sendo mãe. Né? Então, essa experiência com a infância, com as crianças, né? Desse brincar, desse ouvir, né? Desse negociar, é muito inspirador. É muito inspirador, sabe? Então, por exemplo, eu estou com muita vontade de estar com criança. Sim. Assim, esses dias, né? Porque eu estou lendo um livro, que é um livro que está me deixando, é um livro muito importante, mas ele é muito triste, que é o Diploma de Brancura. É um livro que eu recomendo, é um livro muito importante, um livro necessário para o entendimento do caminho educativo que a gente teve desde o começo do século XX, que, de alguma forma, a gente ainda sente esse vento ainda hoje, desse olhar discriminatório, desrespeitoso à população mais pobre, à população mais negra. Então, tem toda uma intencionalidade de um projeto mesmo. Então, eu recomendo,
né, que vocês leiam Diploma de Brancura, que eu já tinha lido algumas partes, mas agora eu acho importante eu ler todo o livro. Então, comecei com muito afinco, mas estou muito entristecida, porque ele dá um lugar, ele te dá a evidência do seu lugar no mundo e a evidência das dificuldades que você encontrou pelo caminho. Como que isso, de alguma forma, foi desejado, planejado, sabe? Mas assim, entristeço, mas é um conhecimento importante. Eu recomendo mesmo que todo mundo que está me ouvindo, que deseje aprofundar essas questões, né? Lógico, não só esse livro, mas tem o Fanon, o Cida Bento, mas esse especialmente porque ele trata da questão da educação, do trabalho educativo, de como se pensou a educação brasileira e a formação das pessoas no começo do século XX. É bem complicado. Então eu estou precisando de uma criança. Eu vou já acessar minha neta para poder dar uma... Que renova, né? A criança te renova, te dá um gás. Passarinhos. Eles renovam a gente, até pra gente continuar na nossa caminhada aqui. Claro. Não, né? Não é fácil. Tem muita coisa boa, a gente, né? Sim. Tem muita... A gente, ainda mais você, né? Reconhecida, né? E tal, mas a gente sabe que não é fácil. Trabalhar não é fácil. com letramento racial São assuntos no Brasil. muito incômodos, né? Porque ele incomoda para a pessoa branca que muitas das vezes vive a branquitude de uma forma, né? A crítica. É a crítica, exatamente. Nós temos também, né? A gente tem também a questão das pessoas negras não racializadas, que também não conseguem encontrar muito sentido nisso, que viveram as suas vidas e por uma questão até de defesa, nem nunca perceberam nada, né? Porque é o tal do mito da democracia racial, que é um conceito cruel e nefasto dentro dessa formação de mentalidades, porque esse mito da democracia racial, ele nos foi apresentado ao longo da vida, nos livros, nas escolas, né? E hoje ele não só é contestado, como ele é confrontado, né? Assim, que democracia racial é essa quando você entra num restaurante ou você entra e que você não vê, você olha a política, por exemplo. Exatamente. Né? Como é que é isso, né? Todo mundo é amigo, todo mundo é igual. Não vejo cores, vejo pessoas, né? O daltonismo racial, social, que as pessoas... Geralmente quem vê cores, quem vê pessoas e não vê cores, são pessoas brancas. Você pode... E uma vez eu dei uma resposta para uma pessoa. Não, porque meu filho tem 8 anos, eu ensino para ele que... Eu estava dentro de um carro. Eu ensino para ele que todo mundo é igual, não vejo pessoas... Não vejo cor, vejo pessoa. Eu falei, claro, você é um homem branco. Por isso que você... Porque se você fosse um homem negro, você iria entender que é muito diferente. Nossa, engarrafado, né? Rapidinho, o assunto mudou. Rapidinho. Essa é uma outra coisa. A gente não deve silenciar. Isso, às vezes, é complicado. Porque isso implica em algumas perdas. Mas é preciso estar muito firme. Então, eu não tenho medo. Eu sou uma pessoa delicada, eu sou uma pessoa amorosa, mas eu não deixo de falar. Eu sei. Nem criança. Não dirá agora, que eu já estou... Mas agora que eu já tenho, inclusive, a licença poética. A licença idosa. A licença poética, é verdade. Sabe, então eu falo, é muito importante. Porque é isso. Quando a gente não fala, a gente valida o mito da democracia racial. Aí você está vendo. Não. Então, assim, as escolas. Vai se trabalhar a questão do letramento racial, vai se trazer pesquisadores, vai se trazer gente que está pensando sobre a coisa. Sim. Dentro e fora da universidade. Mas não vai adiantar se não enegrecer o corpo discente e o corpo docente.
É porque é muito importante. Essa é uma ação importante. Não é só teoria, né? Tem que ser A prática. A prática tem que estar aliada à teoria, né? Então, nada sobre nós sem nós, né? Porque por muito tempo, como você falou até no começo, nós éramos objetos de pesquisa, né? E quando a gente passa a ser sujeito, quando a gente passa a reivindicar esse protagonismo, aí é que as coisas começam a rachar muitas vezes, né? Mas aí que eu falo, se faz omelete sem quebrar ovo. Exato, isso mesmo. E eu gosto muito, né, quando a Cida Bento, ela nos oferece o conceito de branquitude, exatamente para ela falar, e que eu acho isso, gente, fantástico. Sempre a pessoa negra, ela foi objeto de estudo. Sempre foi ela que foi estudada. O que é ser negro no país racista? Porque é assim, porque é assado, o sentimento, as oportunidades ou não. E a Cida Bento, ela nos apresenta, né, assim, né, os estudos dela, esse conceito de branquitude. E é muito interessante porque ela vai fazer uma análise no estudo da pessoa branca. O que é ser uma pessoa negra? Ok, mas o que é ser uma pessoa branca? Quais são os privilégios que ela tem por ela ser branca? Mas tem um branco pobre. Realmente, o branco pobre, ele vai sofrer, ele vai ter as dificuldades, vai ter as pedras no caminho. Mas ele é branco. Então, a Lia Weiner fez uma pesquisa. Dela também. Ela fez a pesquisa, sim, né? Sim. 2 pessoas em situação de rua, né? Para entrar no shopping. Visivelmente identificável. A pessoa branca entra para ir ao banheiro. A pessoa negra não entra. Então, assim, ser branco implica em privilégios. Então, assim, a gente escuta muita bobagem, né? A gente escuta muitas bobagens. Uma das bobagens que eu escuto muito. Porque essas cotas, olha, não é que eu seja contra as cotas, mas assim, eu acho que devia ser por cor, devia ser por classe, né? Assim, a pessoa que não tem condições, né? Às vezes, aí entra o branco pobre, né? Às vezes a pessoa tem a pele clara, mas ela tem muita dificuldade, Aí a gente tem que educar essas pessoas e dizer assim, olha só, cotas, elas sempre existiram. Mas as cotas das universidades, elas contemplam o ensino médio público. Exatamente. O ensino médio público pega as crianças negras, as crianças pobres, as crianças brancas, que não necessariamente pobres, mas estão dentro do ensino público, do ensino médio. Então, o que você está falando, você não fale mais, porque demonstra um desconhecimento de algo para legitimar uma ideia, uma ideologia de que os negros estão sendo contemplados em detrimento das pessoas brancas. Quero dizer que os brancos sempre tiveram privilégios. As portas sempre se abriram. O nome disso é privilégio simbólico. Porque às vezes não tem o material. Tem um pacto racista. Mas tem o privilégio simbólico, porque é atrelado também à renda. Então, sim, o branco pobre, se ele estudar em escola pública e comprovar a sua renda per capita lá, ele vai entrar. Então tem cota para branco. A diferença é porque a cota para negro, ela garante o acesso e a permanência, já não digo, mas está escrito lá, né? O acesso e a permanência dessas pessoas negras, que a universidade, por muitos anos, você bem falou aqui, não foi feita para nós. Você falou, tentou vestibular 6 vezes. Por quê? Porque não tinham cotas naquela época. As cotas, elas não tinham cotas, elas eram espaços de privilégios brancos, para se manter. Eu morava numa comunidade ao lado da PUC, eu não sabia nem o que era PUC. Pois é. Porque era algo assim... inimaginável, né? Distante. Distante, assim. Completamente outro planeta. Onde viviam os escritores. Provavelmente eu também não sabia. Os intelectuais, né? A grande... Em 68 existiu a lei do boy.
né, que garantia aí os acessos das universidades para os filhos de fazendeiros. 50% das universidades públicas. Eu adoro, porque eu sempre falo, que é um compromisso que eu peço com as pessoas que estão me ouvindo. É para contar para todo mundo. Isso, conta para todo mundo. Espalha, finge que é fofoca, espalha para todo mundo. Espalha para todo mundo. Então, assim, de 68 a 85, existiu a Lei do COI, que era uma lei que garantia 50% de vagas nas universidades federais públicas para os filhos dos fazendeiros, em veterinária e agronomia. Agronomia, isso. Tá? Então, o privilégio dos privilégios, razão pela qual o Sarney, em 85, acabou com essa lei, porque ela não tinha reparação de nada. Só tinha garantia de privilégios, né? Manutenção de privilégios. Né? E aí, você também lançou um livro que é fruto da sua dissertação de mestrado, né? Em Relações Étnico-Raciais, que eu também sou mestre em Relações Étnico-Raciais, sou da segunda turma. Mentira. Literatura infantil afrocentrada e letramento racial, uma narrativa autobiográfica. Você pode falar um pouco sobre esse livro? Posso, sim. E depois eu queria aprofundar mais sobre o meu conceito. Claro, à vontade. Bom, foi assim. Eu comecei a fazer o mestrado, já era uma pessoa já inquieta com esses saberes, mas isso foi, o mestrado, ele me deu um aprofundamento, assim, de acesso a saberes que eu nunca, na minha vida, imaginei que existiam, sabe? E isso me virou muito pelo avesso, me deixou muito inquieta, sofrida mesmo, sabe? Sim. E o letramento racial, que são os saberes ligados à racialidade, me salvou, né? Que é o caminho é a educação. E aí, a minha orientadora, Tânia Miller, ela... Conheço, ela é maravilhosa. Beijo, Tânia. Maravilhosa, conheço. Ela foi a minha orientadora e ela dizia pra mim, você tem que fazer uma dissertação autobiográfica. Em Jossô, toda uma teoria. Sim. Eu ficava assim, mas como que eu vou escrever sobre mim se eu já escrevo sobre mim? Todas as minhas histórias têm sempre um pouquinho, né, da minha infância. Mas era diferente. É diferente. E quando eu percebi essa diferença, então nesse meu livro, que a Jandaíra publicou, né, foi um livro muito bonito, é um livro que eu tenho muito carinho, né? Esse livro, ele faz um passeio pela minha vida, pela minha vida de professora e pela minha vida de escritora. A minha vida, tudo que eu vivi, que eu não dava o nome de racismo, como, por exemplo, eu tive uma experiência de remoção, eu nasci na Gávea, no Parque Planetário da Gávea, onde hoje é o planetário, ali tinha uma favela. Foi ali que eu nasci, vivi até os 11 anos, quando eu vivi a experiência de uma remoção. Então eu saí de lá junto com a minha família, com os meus vizinhos, fui para Cascadura, teve gente que foi para a Cidade de Deus, gente que foi para Cordovil e minha família. Então assim, cheguei, levei uma vaia na escola, que é o meu livro Palmas e Vaias, não sei se você conhece. Não, isso não. Então, é um livro autobiográfico. Então, esses 2 episódios, que foram episódios bem marcantes, e que eu já publiquei, foram episódios de racismo. Sim. A questão da minha saída, da saída da minha família, daquele lugar, na área mais cara do Rio de Janeiro, foi numa perspectiva eugenista, de limpeza da cidade. E a favela que eu nasci e que eu morei até os 11 anos, eu saí no dia 4, no dia 8 de abril de 1970, ela não tinha eminência de incêndio, ela não tinha barracos que queriam descer no morro porque era plano. Sim. Ela só tinha um problema, estética. Então nós fomos removidos porque éramos feios e pobres. Então isso foi muito doloroso, eu ter que entrar em contato com isso. Eu já tinha iniciado com um documentário do Anderson Quaker, Remoção, e depois eu
fui fazer essa autobiográfica. Então, essa dissertação, ela é muito corajosa, mas eu sofri muito, eu chorava muito. Eu reeditei uma dor no ombro. Também. Sabe? Foi um negócio muito pesado, muito, mas sobrevivi. E eu tenho orgulho de ter escrito esse livro, não para autocomiseração, nada disso. Foi mesmo um estudo, uma pesquisa sobre as marcas do racismo na vida, na sua vida, na minha vida. E de como que isso interfere na sua caminhada, faz, por exemplo, eu chegar ao mestrado aos 60 anos. Sim. Então, não é algo que tenha tido uma... Não foi por acaso, sabe? Isso foi fruto mesmo de uma história, sabe? Então, essa minha literatura, a parte afrocentrada, é a parte da minha literatura, que é a parte melhor da história. Não que a minha vida não seja ruim, imagina, a minha vida tinha dificuldade, mas tinha muitas outras coisas, e que é muito importante, e é isso que eu trago para os livros. As famílias pretas, no seu amor, no seu acolhimento, na sua forma muito criativa de viver a vida, o cotidiano, das festas, dos almoços, né? E é isso que me constitui como ser humano, o que eu recebi do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, dos meus vizinhos, sabe? Porque a força dos vizinhos. Eu tenho um livro chamado Dona Brígida, que é uma rezadeira, que era minha vizinha. Eu sempre tenho um desejo de encontrar os parentes dela. A família dela foi para Cidade Alta, se eu não me engano. Então a Dona Brígida era uma rezadeira da minha infância e eu resgatei nas minhas memórias e escrevi um livro para ela. Mas assim, então essa literatura afrocentrada, autobiográfica, eu fiz esse passeio, falando do tema, da questão do meu mestrado, e dessa possibilidade de você identificar e nomear aquilo que antes você não nomeava porque você não tinha material para tal. Não tinha estudos, não tinha saberes, não tinha conhecimento, não tinha epistemologias que desse conta para fundamentar esse entendimento e perceber de forma crítica aquilo que fizeram com você e com a sua família. Sabe? De um desrespeito, de um descaso, de uma humilhação mesmo, sabe? Então, assim, a gente foi retirado com os carros, o Kombi do João 13, que é catamentinho, que era assim que eles entendiam, gente. É um negócio muito pesado. Mas isso já passou também. Isso aí foi uma constatação, eu tive que entrar em contato com essas dores para eu poder entender, reciclar, refazer e ressignificar e entender que Sônia existem tantas e tantas e tantas outras. E não é uma história única, sabe? Como diz a Conceição Evaristo, são as minhas escrevivências. E você tem a sua, todo mundo tem as suas. E a gente precisa colocar e compartilhar. Para quê? Para mudar as mentalidades. Exatamente. E por conta disso, fiz e esse meu passeio na minha literatura me levou a entender que havia algo que caracterizava, que era o amor e a representatividade negra, o protagonismo negro. E aí eu fiz esse diálogo com os meus estudos fresquinhos, que eu tinha acabado de terminar o mestrado, acabado de defender a dissertação, e a questão do racismo, o racista, ele não identifica humanidade na pessoa negra. E é por isso que ela pode sofrer no parto, é por isso que ela pode carregar bolsas de 20 quilos, enquanto você tem homens e outras mulheres mais jovens, mas porque aguenta, porque pode sofrer, porque pode perder jeito. Pode apanhar. Então, não se tem humanidade. E quando eu coloco uma literatura negro-afetiva, que eu faço essa percepção, eu identifico isso da minha literatura e eu resolvo, porque eu só falava, não, porque eu tenho uma literatura negra afetiva, tem muito de amor,
E aí eu vou fazer um artigo, porque eu precisava ancorar esse artigo, porque as pessoas começavam a falar, começavam a citar, querer citar em dissertações, em teses, e me pediam onde é que estava. Eu falei assim, não está em lugar nenhum, está nas lives, que é aquelas lives que a gente fez na pandemia. E então eu fiz um artigo. E eu fiz uma fundamentação. E aí eu peguei, né? Logicamente, eu li Kut é um homem negro, um doutor intelectual, uma pessoa muito importante, né? Fundou em 82 o Quilombojo, que é uma coletânea de cadernos negros, gente que está pensando, né? Assim, gente que já pensava muito antes de todo mundo pensar, já pensava como fazer a diferença para que hoje a gente pudesse usufruir desses momentos, desses momentos mais interessantes, né? Como, por exemplo, o Enem ter uma redação, sabe? Onde uma redação que contempla isso. Isso, gente, o Enem também forma mentalidade. Ele forma uma... Isso foi muito bem-vindo, eu fiquei muito emocionada, sabe? Quando eu vi que essa redação, porque ela faz com que a criança do ensino médio, né, o jovem, que chega e que não sabe, a gente tem uma resposta. Poxa, que pena, né? A sua escola nem trabalhava 10.639. Puxa, que pena, né? Diretor, gestão, poxa, que peninha. Se tivesse trabalhado 10.639, ele teria tido a oportunidade de entender a valorização dessas heranças que estão da cultura, que estão também... Né? Tem gente que nem sabe que o André Rebouças, que fez o túnel Rebouças, que liga de um lado ao outro, corta o rio, né? De uma forma bem importante, que é nome negro. Tem gente que não sabe disso. Assim, não sabe e não quer saber. Então, o Enem traz isso. E aí, voltando aqui para a literatura negra afetiva. Então, eu entendi que o amor, ele é um sentimento eminentemente humano. Então, quando eu falo de uma literatura negra afetiva, eu estou falando da necessidade de os especialistas de literatura, os especialistas de educação, os mediadores, os professores, todo mundo entrar em contato com uma literatura que vai formar uma mentalidade, que vai desconstruir uma mentalidade racista e que, em última instância, ela tem uma capacidade, uma potencialidade de ser uma literatura antirracista, de você ampliar, porque a literatura, ela tem essa coisa dialógica, ela amplia o conhecimento de mundo, ela te faz você repensar a existência, ela faz você... E ela também que facilita ao entendimento de um livro mais de estudo, né? Te dá uma amizade com as palavras, te dá uma ampliação de repertório. Então, assim, a literatura é tudo. Mas uma literatura negra afetiva, além disso tudo, que já é maravilhoso, você vai ter uma possibilidade de ter um entendimento da diversidade que muitas das vezes é deficiente na sua vida real. Então, é importante que, pelo menos no mundo ficcional, você possa criar empatia por uma criança negra, humanizar, né? Humanizar. Então, tudo isso me levou a criar um artigo com essas características, com essas coisas que eu estou aqui falando, e organizar de um artigo mais solto, não uma coisa tão acadêmica, até porque eu não sou acadêmica, nunca serei, né? Mas a gente dialoga, faz o jogo da capoeira, vai daqui, vai dali. E aí eu ancorei no Guelé 10, da Sueli Carneiro, e na revista África Brasil, da Nájila, né? Então, foram dois... Africanidade? Africanidade. Eu ancorei nesses dois lugares. Então, quem desejar saber mais, vai ter esses dois lugares. E eu, nesse momento, eu estou concluindo a atualização do meu site, né? Escritora Sônia Rosa, estou muito feliz com isso. E eu também vou ancorá-lo no meu site. Então, eu pego 3 livros, eu pego o Nito, que é o meu livro inaugural, pego Dona Brígida, que é a minha memória de infância, e pego Palmas e Vaias, que é o meu livro
Vou procurar esse, vou né? comprar. Palmas e Vaias é um livro que uma experiência que eu vivi aos 11 anos, né? Que eu levei uma vaia de um clube inteiro. Nossa. E a minha mãe bateu palmas pra mim. E aí, eu escolhi as palmas da mamãe. Certíssimo. Errada não está. Tem que escolher. Agora, escolha as palmas da mamãe sempre, né, gente? Sim. Lógico, tá E olha que ela certo. já não está mais aqui, mas eu sempre sinto assim, o amor mesmo, o olhar de alguém que torce por você. Ela está presente. Muito orgulhosa, com certeza, dessa filha, né? Maravilhosa. Então, a gente está finalizando, mas assim, teria como você contar? Eu posso esclarecer que a primeira versão do Nito foi em 95, na editora Memórias Futuras, que deixou de existir, e eu ancorei o meu Nito na Palas em 2002. Olha. Tá? Editora Palas, que é uma editora muito importante aqui no Rio de Janeiro. Sim. Né? Que ela Lá no Rio, que a gente está em Campinas. Ah, é? Vamos lá. O Menino Nito. Quem ilustrou foi o Vitor Tavares. Então vamos lá. Quando o Nito nasceu, foi uma alegria só. Todo mundo ficou contente. Mas tão gracinha que era, logo começou a ser chamado de bonito. Bonito pra cá, bonito pra lá, até ficar apenas Nito. Todo mundo achava lindo. Mas Nito tinha um probleminha. Chorava por tudo. Quanto mais crescia, mais chorão ficava. Toda a gente foi ficando preocupada. Que menino chorão, falava o pai. Para de chorar, falava a mãe. E era aí que o Nito abria aquele bocão que dava até para contar todos os dentes. Certo dia, o pai chamou seu filho no canto e falou muito sério. Ô Nito, você está virando um rapazinho, já está na hora de parar de chorar à toa. E tem homem que não chora, acabou chorando hoje, agora o dia que você é macho, viu? O menino ouviu tudo calado e assustado. E depois ficou pensando nas frases. Acabou o chororô. Homem não chora, você é macho. E agora, Nito? Que fazer com aquelas lágrimas que havia guardado para aquelas horas? Pois é. Nito só tinha uma única saída. Engolir todo o choro que tivesse que chorar. Pronto, estava resolvido. Homem que homem não chora, o negócio é engolir o choro todinho. E assim, desde a conversa com o pai, ninguém mais viu ou ouviu Nito chorar. Ele passou a engolir uma média de 20 choros por dia. Mas teve um dia que ele cortou o pé na rua, engoliu 30 choros em apenas 2 horas. Na hora que ele cortou o pé, au! Ele engoliu 5 choros. Au! Quando ele fez o curativo, mais 10 choros de uma vez. E quando ele levou aquela enorme injeção no bumbum, ele engoliu mais 15 grandes choros bem contados, engolidos de uma vez só. Pessoal, foi ficando com a pulga atrás da orelha. Nito, que corria para lá e para cá, foi parando de correr, foi parando de pular, foi parando de brincar. E ao final de um mês, o menino não aguentava nem engolir, nem levantar da cama, de tanto que pesava os choros engolidos. O pai chamou a mãe no canto. Nosso filho está doente, vamos chamar o médico. Chamaram o doutor Emoré, velhinho simpático que sempre cuidou de plantas e crianças. Ele chegou logo, conversou com o pai, conversou com a mãe e foi ver o menino. Mas Nito estava tão cansado e tristinho que quando ele viu o doutor Emoré, quis logo chorar. E rapidamente ele engoliu esse choro. E depois dessa engolida, ele não conseguia nem abrir os olhos. O médico ficou desconfiado. O que está acontecendo, meu menino bonito? Perguntou carinhosamente. E Nito contou tudinho, o choro que estava engolindo desde o dia que o pai falou: homem, não chora. Ah, Nito, o caso é muito simples. O jeito agora é desachorar. Todo o choro engolido. Pediu para a mãe trazer 2 bacias grandes. A mãe não entendeu nada. Mas como é que Tisa chora? Quis saber o menino.
ora, meu menino bonito, venha para o meu colo e vá lembrando de todos os choros engolidos e desengula um a um, sem esquecer nenhum. Mas eu posso? Eu não sou homem exatamente porque você é homem, é que não pode engolir os choros. Todos os homens têm lágrimas e as lágrimas são para rolar pelo rosto, qualquer rosto, de um homem, mulher, criança e gente de idade. E agora vamos parar de papo furado, Nito, e comece logo a desaschorar. Abu, 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 buá. Foi uma choradeira danada. O Nito chorou as 2 bacias e a mãe teve que pegar mais 2. A vizinhança ficou assustada. A mãe chorou junto, o pai chorou sentindo e o médico chorou de emoção. Depois de 4 bacias grandes e 2 baldes cheios, Nito colocou seu choro em dia e ficou curado. E nesse mesmo dia, o pai chamou o seu filho no canto de novo e falou, muito sentido: Bonito, você deve chorar, meu filho, sempre que quiser, mas não chore sem razão. Acho que aprendemos a lição. Chorar é bom. Às vezes, deixa a gente mais homem. Os 2 se abraçaram forte, ficaram assim um tempão, um sentindo a batida do coração do outro. Tum, 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 tum. E foi a partir daí que entre uma e outra, choradinha com razão, que o menino Nito cresceu. Um menino muito, muito, mas muito feliz. Muito obrigada. Olha, eu esqueci uma coisa muito importante e que eu, às vezes, esqueço pelo desenrolar da história. Eu preciso te agradecer. Agradecer é a primeira ação e é a primeira palavra que a gente precisa dar quando a gente é convidado para a casa de alguém, para o trabalho de alguém, para estar junto com alguém. Então eu te agradeço de coração por você ter me convidado, por você acreditar que eu poderia contribuir, colaborar com os seus seguidores, com os seus ouvintes. Muito obrigada. Você é muito importante. Você é muito corajosa. Você é muito potente. O teu trabalho é necessário. E estamos juntas. Estamos juntas, hein? Eu vou te perturbar mais vezes, tudo bem, mas eu vou. Sônia, muito obrigada, mas antes disso tem uma lembrancinha para quem participa do Mandela Pode, ganha, por favor. Muito obrigada. Espero que goste. Eu gosto. É da Balu, acessórios, então. Gente, é bonito, hein? E cheiroso. Pera aí, só me Ai, cheirosíssimo. Vou deixar aqui. O bilhete. Gente, que poder. É, poder tá bem representado aqui, ó. Poder pode poder. Acho que é aqui, ó. Muito bonito. É um chaveiro. Olha só Abertura isso. de porta. É um chaveiro ancestral, cheio de história e cheio de axé. Cheio de axé. Isso faz com que as portas sejam abertas. Axé. Axé, que as portas sempre estejam abertas para você. E pra nós. E muito obrigada pela sua generosidade, pelo seu trabalho, que também é extremamente necessário. Obrigada. Sigamos juntas. Sigamos juntas, gente. E assim encerramos o 6º episódio do Mandela Pode
com a incrível Sônia Rosa. Imagina. Eu amei. E eu sei que vocês vão amar também. Sem modéstia nenhuma esse episódio. Tá muito bom. Eu falo Beijo, gente.